Aê, Agora Ceci! sim! Boa noite! Boa noite! Bom, tá aqui de Esse novo meu com segundo você. dia de aula teve uma exigência a mais. Dessa vez fui eu que fui anfitriã para te convidar. Sim, sim, uma honra. Muito legal. Hum, que bom te encontrar aqui de novo, querida. É um prazer, um prazer. Já é uma regulação em si mesmo. E Hum, poder ter essa possibilidade de trazer resposta, suporte, apoio para as pessoas também me deixa muito contente, né? é Você verdade. exercitar isso aí, ser bando. É, e exercitar novas habilidades, né? Nos novos tempos, novos, desconhecidos tempos, o exercício de abertura para aprender em movimento, aprender em processo. Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, aprendendo com vocês, Cécia, aprendendo com vocês que estão passeando por aí. Eu fico me deleitando de ver cada pessoinha, algumas que eu conheço, algumas ainda não. Então, é uma alegria estar na companhia de vocês todos e poder fazer essa partilha aqui, né, desses recursos. Coraçõezinhos subindo. E agradecendo esse canal do Essential Life, né? Que está abrindo esse espaço, as meninas, a Yatari, a Saf, um canal completamente focado no desenvolvimento, em trazer o que de melhor pode apoiar o ser humano e trazendo você só pode ser isso. Então, continuem ligados aqui no Essential Life, tem muito mais coisa boa para vir. Fico muito feliz de fazer parte desse movimento com vocês e com as meninas. Eu também me sinto muito honrada. As Tárika e Safi, as meninas que coordenam a Essential Life, são duas pessoas super vitais, super entusiasmadas e super de vanguarda. Então, elas estão realmente conectadas com recursos que podem nos ajudar a lidar com toda essa novidade que vem chegando. Também estou recebendo aqui notícias da Argentina. Bom, sentir essa conexão. Essa é uma coisa muito especial que eu estou experimentando, sabia? Assim, novas formas de conexão, novas formas de estabelecer contato, Sim, né? Esse contato sim. invisível, mas não menos potente, né? Não menos potente. Não E menos potente. Legal. eu queria, Ceci, começar fazendo um exercício. A gente já tem aqui 52 pessoas conectadas, já estamos 7 horas em ponto, então eu gostaria de conectar com um exercício. Na verdade, o objetivo dessa segunda live é em cima de coisas que a gente recebeu, em cima daquilo que vocês vão estar contribuindo aqui ao vivo, de podermos trazer de uma forma mais prática alguns recursos de regulação, alguns recursos de acalmar, de se centrar aqui no presente, agora. Então, gostaria de já começar com um recurso na intenção de que possamos sentar aqui para escutar o que vai surgir, na verdade, para explorar com os nossos sentidos, não só investigar com nossa mente, mas explorar com os nossos sentidos tudo que vai surgir aqui ao longo dessa hora de exploração, né? Certo. Então, gostaria que vocês que estão nos acompanhando começassem a fazer contato com como é que está o estado agora de vocês, nesse momento. O estado mental, se tem muita agitação, se tem alguma confusão, ou se tem um lugar pacífico, calmo e claro para que a gente possa estar estabelecendo essa conversa. O estado físico, se tem tensão, se tem lugares em que você não sente muito bem, onde tem conforto. Então, começar a fazer essa investigação também do seu estado emocional. E à medida que você se dá conta, estamos começando já a fazer um primeiro exercício, que é o exercício de monitoramento. Então, vamos também, à medida que monitoramos e temos essa base de onde estamos saindo, para onde iremos nos mover, começar a fazer pequenos toques, pequenos espreguiçares. Sabe que espreguiçar é uma coisa absolutamente mamífera? Se você olhar seu gato, seu cachorro, os animais selvagens, eles
espreguiçam como forma de aliviar o estresse. Então, essa é uma boa forma de começar o dia. E essa é uma boa forma de criar pausas durante o seu dia, como se fossem pequenos recomeços do dia, para que a gente possa reconectar com o nosso corpo, que é a instância mais objetiva que nos ajuda a trazer o senso de presença aqui e agora. Então, se tem movimento, se tem ajuste que você possa fazer, que lhe permita sentar nesse momento com o seu corpo e com sua cabeça. Para que a gente possa aqui se escutar com o corpo inteiro e perceber como é que tudo que a gente vai movendo vai afetando vocês. Notem o que somente esse exercício de monitorar o que está acontecendo, as descargas, somente mover fantástico, se tocar, começam a promover descargas. Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, que gafe eu estou arrotando, eu estou bocejando, mas na verdade todos esses são equipamentos biológicos que a gente tem como válvula de pressão para ajudar o nosso corpo a diminuir a quantidade de pressão que está dentro. Então, se você tem sensação de arrepio pelo corpo, de formigamento, de energia, corrente elétrica passando pelo corpo, de bocejo, lacrimejamento, tudo isso é o seu corpo podendo descarregar e diminuir a pressão que está aí. Bocejos, muito bem. Então, começando agora também a observar, eu convido vocês, o senso de apoio que você tem nesse momento, o apoio físico que você tem. A gente tem, nenhuma almofada, por favor. A gente tem o tempo inteiro a gravidade fazendo isso aqui no nosso corpo. Ela achata o nosso corpo para baixo. E a gravidade nos ajuda com um recurso muito potente de enraizamento, de conexão com a realidade. Então, nós fazemos esse enraizamento nos conectando com a gravidade, nos conectando com a realidade. Então, sentindo a gravidade convidando o peso do nosso corpo a se assentar nos nossos apoios e podendo entregar esse peso, o peso dos ombros, o peso do peito, o peso do quadril, peso da nossa musculatura antigravitacional que no susto, esse susto coletivo que a gente está vivendo, esse lugar de desorientação pela avalanche de informação que muda momento a momento, que tende a ativar nossa musculatura antigravitacional, vamos permitindo que essa musculatura possa receber o convite da gravidade para se assentar nos apoios. Ao mesmo tempo, se a gravidade nos ancora na realidade, a nossa coluna nos ancora em nossa presença. Sabe quando a gente vai cansando e vai perdendo assim a presença e vai perdendo a coluna vai colapsando, né? Existe uma relação direta entre o tônus da nossa coluna e o tônus da nossa presença. Então encontre uma postura que você pode também se ancorar em sua presença, se ancorando em sua coluna. E agora, sentindo o corpo se organizar a partir de duas forças, essa força de assentamento e essa força de elevação da coluna, a gente vai usar um recurso importante de regulação, um recurso importante de desativação, de acalmar, que é o recurso de cuidar dos olhos. Ele tem duas funções importantes. Em primeiro lugar, nossos olhos são ilhas externalizadas do nosso sistema nervoso. Então, eu tenho um acesso muito direto ao meu estado interno de regulação do sistema nervoso, que é aquela porção em mim que orquestra a capacidade de estabelecer segurança ou de estabelecer uma resposta ativa de defesa, lutando ou fugindo, ou desistindo, colapsando em uma resposta de congelamento. Então, nossos olhos, eles nos dão um acesso direto ao sistema nervoso. Por outro lado, os nossos olhos estão sobrecarregados de tanta informação que a gente fica lendo, de tanto contato com a tela, até mesmo porque
no isolamento, a forma que temos de nos conectar, de coordenar a expressão facial, emoção, intenção, que é uma função altamente mamífera, é através de uma tela. Isso faz com que toda a nossa visão se restrinja e que exista uma tendência já a esse apertamento em todo o anel ocular, em um apertamento aqui na base do crânio. Então vamos fazer um exercício agora para ajudar a soltar isso e ao mesmo tempo, como a gente sabe que isso é um pedaço externalizado do nosso sistema nervoso, acalmar o nosso estado fisiológico. Então a primeira coisa é, com a polpa dos dedos, fazer um contato suave em toda essa cavidade óssea que mora a nossa órbita, nossos olhos. Então, se vocês observarem aqui nesse cantinho superior, normalmente é um lugar tenso. Deixa o ar sair pela boca. Suspiros longos. São formas também de ajudar a eliminar Façam uma leve pressão sobre o globo ocular. Quando a gente faz isso, aumentamos levemente o tônus do sistema parasimpático, que é a porção do nosso corpo que nos regula para baixo, para acalmar, para desativar. A pressão nos olhos, ele dispara o que a gente chama de reflexo de mergulho. Então, o parasimpático, ele ajuda a trazer essa onda de acalmar. E agora estenda a massagem com a polpa dos dedos, uma área mais ampla aqui nas têmporas, que normalmente estão bem apertadinhas também. A cada impulso de uma respiração mais profunda, vai chegando na nuca, nesse lugar em que o seu crânio encontra com o seu pescoço, com a polpa do seu polegar apoiando os demais dedos nas suas têmporas, e vai fazendo essa massagem também aqui na sua nuca. Isso. E vá recepcionando as descargas que vão acontecendo. Bocejos, mais uma vez, arrepios, às vezes até mesmo vontade de chorar que a gente não entende por quê e que não tem que entender agora. Porque as lágrimas podem apenas ser uma forma de alívio, uma forma de você se lavar por dentro. Ok. Agora, se você tiver uma cadeira, é bom que você pegue o encosto da cadeira, que você sente com o encosto da cadeira aqui à sua frente, para que você apoie seu cotovelo e que seus braços fiquem bem relaxadinhos. Vai ser importante que os ombros eles não fiquem fazendo esforço, para que você coloque essa parte da sua mão no osso na sua maçã do rosto. E faça uma concha bem escurinha para os seus olhos. Deixe que seus olhos se abram, enxergando o escurinho formado pelo vazio das suas mãos. Vocês vão estar comigo nesse momento através da minha voz, permitindo que minha voz toque suas experiências internas e aprendendo que nós também podemos nos regular através do contato que a voz nos oferece. Então, olhando para esse escurinho, sentindo o seu globo ocular descansando nessa cama oferecida pela sua estrutura óssea, descansando os músculos dos olhos, os músculos da face, percebendo como isso vai afetando o resto da sua experiência interna, como isso afeta seu ritmo respiratório,
como isso afeta o seu ritmo cardíaco. E agora você fecha os olhos e vai afastando devagarzinho suas mãos da sua face, deixando que a luz toque a pálpebra dos seus olhos fechados e veja o quanto você consegue receber o toque da luz, mantendo essa qualidade de descanso. Entre os olhos, entre a sobrancelha, mantendo o descanso na órbita. E devagarzinho abrindo seus olhos e deixando que os seus olhos, seu olhar venha para fora. E agora a gente vai notar, eu fico bem curiosa de saber o que é que afetou vocês. Se vocês notaram que isso ajudou a acalmar um pouco, ajudou a diminuir a velocidade dos pensamentos, ajudou a sentir a respiração mais ampla, ajudou a sentir o corpo mais assentado. E mais um recurso que eu gostaria de fazer antes da gente seguir com um pouquinho mais de palavras e explicações. Como esse lugar aqui na nuca fica muito apertado, eu vou pedir para que vocês façam pequenos círculos com a ponta do seu nariz, mantendo a mandíbula entreaberta e levando a sua atenção para a base da sua nuca. O nariz descrevendo pequenos círculos, enquanto você vai levando sua atenção para a base da nuca, imaginando como se a gente estivesse desapertando um parafuso e criando espaço interno. Então, esses são exercícios que vocês podem fazer muitas vezes ao longo do dia, porque esses são exercícios que ajudam a acalmar, a trazer sua presença para o aqui e agora. Essas foram algumas perguntas que a gente recebeu aí nesse intervalo, né, entre a live passada e essa live. Perguntas do Uruguai, perguntas de São Paulo, daqui de Salvador. E temos mais perguntas na casa, né? Tem, chegando. Vamos começar com as perguntas que chegaram da semana passada? Já podemos ir para isso? Ótimo. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta. Quem enviou foi Luciana, psicanalista, acho que de São Paulo. Ela escreveu assim: não entendo isso que você fala sobre sentir. Tenho a sensação que vou enlouquecer e não sei como fazer para não enlouquecer sem ficar jogando Candy Crush o dia inteiro. Parece que tenho que me anestesiar. Só de pensar em sentir, sinto mais medo. Não entendo como sentir pode ser um caminho para sentir menos medo. É muito estranho para mim sentir como caminho de calma. Não entendo. Pode me ajudar a entender? Claro, claro. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito relevante, porque às vezes é muito confuso, né? Assim, como eu vou levar minha atenção para sentir aquilo que eu já não suporto mais sentir? Como eu vou sentir aquilo que já me inunda de sentir? E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que o nosso corpo, ele não é só o lugar em que sentimos a dor presente, o desafio do desespero, da ansiedade, da angústia, que por definição significa aperto, né? Então tudo isso traz um componente tão fisicalizado, de aperto, de falta de ar, de incapacidade de estar aquietado, né? E toda a inquietação psicomotora. Mas o corpo, ele não é só esse lugar que expressa a dor, que conecta com a dor. O corpo é também o lugar que contém a dor. E para que eu possa acessar esse continente que o corpo me oferece, sem ficar tomada pela dor, eu preciso ter a capacidade de me conectar com outras sensações que não sejam de desespero.
Então, sensações no meu corpo exatamente agora que me tragam um pouco de conforto e um pouco de estabilidade. E você pode dizer, eu não consigo sentir nada, eu não consigo me aquietar. Então, tem dois grandes recursos que você pode usar quando você olha para o seu corpo e você não consegue encontrar lugar nenhum de estabilidade ou de mais organização. Um recurso é, se tem alguém perto de você, pedir para que essa pessoa esteja junto com você. Te dê um toque, te dê um abraço, conecte com você com um olhar. Então, nós somos seres mamíferos, nominados pelo vínculo mamífero é que mama, e, portanto, somos seres desenhados para nos regular juntos, nos regular em bando. Então, sabe quando uma pessoa está desesperada, desencalmada, essa é uma forma muito baiana de falar, né? Desencalmada, e que tudo que precisa é alguém que pegue você e que te ajude a estar junto com você, dando mesmo uma contenção física, dando um bom abraço. Então, abraço, às vezes balançar junto, é algo que nos leva a uma memória tão difícil. Desculpa, eu li aqui conectar com uma pessoa é difícil, de não sentir o medo, e eu entrei isso na minha fala. É uma memória tão antiga, se conectar com esse niná. É o que a gente instintivamente faz quando uma criança está agitada. A gente pega ela e a gente abraça mais firme, e a gente balança, e a gente às vezes se balança junto. Então, um recurso para ajudar você a sair dessa escalada de desespero é o contato com outra pessoa. Mas se você não tem outra pessoa, ou se as pessoas que estão junto com você também estão muito desorganizadas e, em lugar de se corregularem, vocês podem se co-desregularem, vamos então usar os nossos músculos. Peter acabou de trazer aqui um recurso fantástico que é empurre os pés no chão. Fique em pé, bata os pés no chão, como uma maneira de te ajudar a fazer contato com aquele senso de aterrizamento, aquele senso de grounding que a gravidade nos traz. Né? Então, eu posso empurrar uma mão contra a outra, eu posso socar uma almofada, ou eu posso fazer polichinelo, fazer um exercício que de alguma maneira me ajude a esvaziar essa pressão. E aí vocês podem perguntar, né? Mas como isso tudo vai me ajudar a regular o meu estado mental e emocional? E essa pergunta, ela se pousa em cima de uma grande dissociação que a psicologia historicamente fez entre os processos psíquicos e os processos fisiológicos. Todas essas respostas que eu estou trazendo para vocês se apoiam na ideia de que fisiologia e psicologia são só duas faces de um mesmo fenômeno. Só que é muito mais difícil regular os estados mentais quando os estados psicológicos, os estados fisiológicos estão desorganizados. Então, é mais objetivo, é mais rápido regular os estados fisiológicos para regular os estados mentais. Então, utilizar o seu corpo para regular os seus estados mentais vai te ajudar a ter mais clareza mental. Né? Então, isso significa, voltando a essa pergunta da Luciana, né? Como é que eu faço para sentir, se sentir é desesperador e se tudo que eu quero é me anestesiar? Eu preciso aprender a sentir. E aprender a sentir significa encontrar formas de estabelecer organização no corpo, estabilidade no corpo. Se eu conseguir conectar com o corpo, por exemplo, com meus pontos de apoio, ele já me traz mais estabilidade. Se eu não conseguir isso, conexão com outra pessoa, atividade física, exercício de respiração pode ser muito bom também. Algumas palavrinhas mais que eu acho importante acerca disso. Afinal, para que a gente quer sentir? Se sentir é tão desafiador. Para que a gente quer aumentar a nossa capacidade de sentir? Não sentir não faz desaparecer aquilo que está se movendo dentro de mim. Não sentir só me faz desorientar-me para aquilo que se faz mover dentro de mim.
Então, quando eu posso sentir o que eu estou sentindo, é somente quando eu posso elaborar aquilo e liberar aquilo. Então, aumentar o aprendizado e a capacidade de sentir o que eu estou sentindo é uma forma de aumentar a minha orientação. Ok? Ok. Só a primeira, hein? Glauco, enfermeiro, mandou pra gente. Na hora que me bate o medo, eu dou conta dele e saio pra vida. Dou conta e vou. Isso é autorregulação? Me controlar é autorregulação? Evito sentir para seguir adiante, mas fico me perguntando se não estou me auto-enganando, me auto-sabotando. E não sei como seguir adiante, pois não posso parar de trabalhar e sentir medo ao mesmo tempo. Como cuidar de mim? Hum, hum. Eu quero começar fazendo a minha gratidão e a minha honra a esses profissionais que arriscam sua vida, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança e estabilidade dentro de casa e para os nossos queridos, para nós e para os nossos queridos. Então, minha gratidão e minha honra a esses profissionais. O que a gente está escutando o Glauco trazer é uma segunda forma muito típica de resposta ao estresse, resposta a uma situação ameaçadora, avassaladora. A primeira resposta a uma situação avassaladora foi aquilo que a gente viu com a Luciana, né? Então, é a fuga, é a evitação do sofrimento. Então, eu vou fazer muitas coisas para me esquivar de sentir. Mas a segunda forma típica de lidar com o sofrimento avassalador é entrar na luta, que muitas vezes nos leva a solucionismos. Então, solucionismos que não dialogam com uma complexidade da situação e que, por isso, muitas vezes nos desprotege. Então, exemplos de solucionismo: sair correndo para comprar todo o estoque de álcool gel que tem na farmácia e eu estou banhada de álcool gel, mas o meu vizinho não encontrou álcool gel porque se esgotou, e dessa maneira eu lutei para a sobrevivência, mas eu me desprotejo porque eu preciso encontrar novas formas de sobreviver, né? Então, a luta dos profissionais de saúde pode ativar em nós, e eu me coloco também aqui agora como profissional de saúde, e eu me identifico muitas vezes com essa forma mais desorganizada de resposta à sobrecarga, que é um senso de urgência. Eu tenho que fazer logo, eu tenho que fazer para ontem, eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que comunicar, eu tenho que escrever coisas. Então, e muitas vezes eu me vejo desorganizada também por esse senso de urgência de uma situação que não é imediata. A gente não vai resolver isso sozinho, nem vamos resolver isso a curto prazo. Então, outro senso de urgência é eu tenho que ir para a luta e eu vou me desconectar do medo, Glauco, que é a sua pergunta, e com isso você se desprotege quando você não consegue sentir o medo, que é uma emoção protetora. Ela é desagradável, as emoções disforizantes, como medo, como raiva, como tristeza, elas são emoções desagradáveis, mas elas não são ruins. A gente não vai falar de emoção boa ou ruim. A gente pode falar de emoção agradável ou desagradável, mas todas as emoções, elas têm uma função de nos aumentar a capacidade de orientar para como o mundo nos afeta e responder a essa afetação do mundo. Então, desconectar do medo e deixar o medo em casa e sair para trabalhar e me desproteger não é uma forma sábia de fazer. Fazer contato com o seu medo porque ele te ajuda a ficar mais ciente do que você precisa fazer para você se proteger. Você se protegendo, Glauco, você nos protege. Porque quanto mais saudável você tiver, mais vidas você vai poder cuidar. Então se proteja por você, por nós, pelos seus queridos. E quando o medo for muito grande, quando a dor for muito grande, e sentir o medo e sentir a dor, não é só algo que te conecta com sua humanidade. Isso conecta com a humanidade de todos nós, porque conecta com a dor das pessoas que você está cuidando. E, curiosamente, nossa humanidade
ela nos aumenta a capacidade de estarmos juntos e desfrutar esse continente de conexão. Então, quando sentir o medo muito grande, quando sentir a dor muito grande, você busque alguém que possa estar com você e estar com a sua dor. Busque alguém que possa não te dizer, não fique assim, isso vai passar, mas dizer, eu posso estar com você com a dor que lhe toca. Porque a verdade é que isso não só para Glauco, isso para todos nós, vamos atravessar, sem dúvida, muitas dores, muitos tipos de mortes, né? Mortes de rotina, morte da nossa estrutura financeira, são muitos tipos de sonhos, né? Morte dos sonhos, dos projetos, né? Então, poder estar em conexão com a nossa dor, poder ter momentos de recolhimento para sentir isso que nos toca, é também um momento que eu tenho a capacidade de permitir que o novo me encontre, que novas possibilidades de repertórios que a gente ainda não conhece venham até nós. Ceci, se você quiser em qualquer momento acrescentar, eu me encanto com sua capacidade objetiva, pragmática de responder, e às vezes eu sei que eu fico um pouco estratosférica. Imagina, não, sua fala é arte, arte regula. Mas seja muito Eu só queria bem-vinda. acrescentar disso dos profissionais da saúde, porque a gente olha para os que estão na linha de frente, né? São os enfermeiros, médicos. E eu queria estender a sua fala para muitos profissionais que estão aqui hoje, que são terapeutas, psicólogos, profissionais que estão a cargo da saúde que está sendo muito afetada por essa condição, porque por um lado a gente tem uma condição biológica, que é o vírus, e por outro, uma epidemia de pânico, uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de desregulação emocional, que a gente já vem enfrentando nessa sociedade desorganizada de contato com o corpo, mas que explodiu porque a gente se viu como sociedade, né, preso em casa, tendo que lidar, você vai olhar para esse medo agora. E isso inclui os profissionais da saúde que vão ter que ter essa habilidade, como você orientou o Glauco, de poder se fornecer recursos para poder, então, oferecer recursos para as pessoas que estão se desesperando, tendo crises de pânico, pessoas que já tinham transtorno e agora estão numa condição ainda mais vulnerável de toque e outras coisas. Então, acho que é muito importante a gente se lembrar desse profissional, que ele vai precisar aumentar aí a academia interna emocional para poder dar conta das demandas que estão chegando e vão provavelmente aumentar. Tem uma pergunta, Ceci, que Beto está aqui me mostrando, que provavelmente passeou por aí, como ajudar pessoas a habitarem seus corpos quando elas estão não só, às vezes, muito desacostumadas a isso ou muito assustadas a fazerem isso, né? E minha recomendação é, usem coisas cotidianas porque somos tão físicos. Continuamente somos tão físicos, mas nos esquecemos de conectar com essa ordem. Então, por exemplo, use o seu banho não só para uma higiene física, use seu banho para uma regulação emocional. Né? Então, use seu banho para experimentar estar no corpo, para se tocar e sentir a fronteira da sua pele e deixar que a água toque você e que você observe como é a sensação da água tocar o dorso de sua mão e tocar a palma da sua mão. Como é a sensação, um abraço de Portugal para vocês também. Como é a sensação é um presente muito grande sentir que a gente pode estabelecer essa rede mesmo intercontinental, porque afinal estamos todos juntos, juntos por um só sopro, na dor e na delícia. Né? Então... o que é difícil também nos conecta, né? Crise nos une, o medo nos une, o luto nos une. Então, acho que se lembrar que essa qualidade do desafio também gera. A gente está vendo tantos movimentos de solidariedade, de entrega, de movimentos importantes, né? De conexão que a gente precisa reconhecer, né? O terrível e incrível que você sempre fala, né?
Eu acho que vale a pena. É verdade. Os dois lados que coexistem sempre na experiência. Eu gosto de dizer assim, sabe o que que fez a gente sair da condição de seres unicelulares? Que foi como a vida começou, como seres unicelulares e chegarmos nessa diversidade e complexidade de vida que a gente tem hoje, não foi outra coisa senão o trauma. Não foi outra coisa senão a morte em massa, que nos desafiou a encontrar formas maiores, mais complexas e mais diversas de adaptação. Então, sim, isso é verdade. Em toda experiência terrível, existe algo de incrível. Então, manter nossa curiosidade aberta para aprender com o que acontece, momento a momento. Sim. Próxima pergunta. Como lidar... Gláucia, terapeuta, São Paulo. Como lidar com o fato da família... Oi? Queridíssima, Glaucia, queridíssima. Como lidar com o fato da família estar toda em casa, sem liberdade, já que não somos treinados a estarmos todos juntos por tanto tempo e sem poder sair e sem saber quando isso vai acabar? Acho que é outro aspecto, né? Quando a proximidade é o que me assusta, né? Para algumas pessoas o afastamento está sendo bom. Então é muito interessante a pergunta da Gláucia, nesse sentido, que às vezes a gente não olha para esse lado, que para algumas pessoas está demais, né? Tanta gente junto, tanto tempo sem saída. Muito legal essa pergunta. É verdade. Então, Daniel Siegel, ele é um psicólogo, para mim, de grande inspiração. Ele diz: a autorregulação, ela precisa de dois aspectos: monitorar e de modificar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a capacidade de monitorar o que está acontecendo e quando a gente começa a estar chegando perto do nosso limite. Ou seja, de quando, na próxima palavra, eu vou explodir. Então, é melhor que eu me retire do contato e que eu encontre uma forma de solitude. Se a casa é muito apertada, que eu coloque um fone de ouvido e que eu possa fechar os olhos e criar na minha imaginação a minha bolha e poder estar num lugar com músicas que me regulem, músicas que me ajudem a trazer o senso de ritmo que eu preciso nesse momento, né? Para que eu possa então me reconectar. Então, observem bem, se eu não consigo reconhecer quando eu estou escalando a ponto de explodir, eu só reconheço quando eu já explodi e a merda foi para o ventilador. Então, aumentar nossa capacidade de perceber o que é que eu estou sentindo, a gente volta para o corpo. O que é que eu estou sentindo? Eu estou começando a ficar mais tensa. Ou seja, informações que nos ajudam a reconhecer quando é que vamos aumentando o nosso nível de tensão. Tensão muscular aumenta, a mandíbula tende a ficar mais travada, a respiração tende a ficar mais curta e mais ofegante. Eu tendo a diminuir meu nível de tolerância para as pequenas coisas, por exemplo, para alguém que não me responde ali no tempo que eu gostaria, né? Ou para uma coisa que eu gostaria de fazer imediatamente, então minha tolerância começa a baixar. Então, como que eu posso ir monitorando esses pequenos sinais para evitar que a bomba estoure? Quando a pessoa que já está com medo, assustada, não gosta de ser tocada, o que fazer, né? Então, Ivana mandou agora isso ali. Ivana. Mandou agora. Ok. Então, a gente pode usar a imaginação de criar uma bolha, a imaginação de se usar o próprio toque, né? Autotoque, autocontenção. Então, usar recursos que possam ajudar a pessoa a trazer para si, por exemplo, algumas pessoas gostam muito de banho de mar, gostam muito de conectar com o cheiro do mar, com o corpo banhado no mar. Então, fazer com que o corpo possa, na imaginação, experimentar isso, ajuda a criar esse senso de recurso para que ela se regule, mesmo quando não tem o toque, né? Saf estava mostrando aí outros sinais de quando a gente vai aumentando os níveis de
intolerância, né, irritação, o corpo contraído. Então, monitorar, voltando para a pergunta da Gláucia, monitorar é a primeira tarefa, para que eu possa modificar. Então, modificar de preferência antes que a bomba estoure, antes que a briga aconteça. Outra coisa, autorregulação, monitoramento é o primeiro aspecto da autorregulação. O segundo aspecto da autorregulação é modificar. Então, se eu reconheço que eu estou agitada, ansiosa, eu estou prestes a explodir pelo monitoramento, eu posso modificar, eu posso me recolher, eu posso pedir um abraço, eu posso usar a minha imaginação, eu posso tomar um banho, eu posso botar uma música e criar a minha bolha pessoal. Então, eu vou usar algum recurso de modificar aquilo que eu estou sentindo até que eu me sinta pronta de novo para voltar ao contato, né? E essa modificação, eu acho que vale a pena, que acho que às vezes é nesse lugar que a gente escorrega, que a gente acha que vai modificar o que a gente está sentindo, e a gente não consegue fazer isso. A gente vai modificar o nosso foco, a gente vai deslocar a nossa consciência, a gente vai criar recursos para ajudar a processar um nível de ativação que ainda está dentro do possível de ser modificado, porque depois que passar e virar e tomar, como você falou, porque eu não monitorei, aí a coisa já foi, e é muito difícil sair desse lugar. Então, esse modificar tem muito a ver com nutrir um espaço interno que seja possível, né? Um espaço continente, que seja possível aquilo em mim ser processado através da música, através do quê? Mas eu não vou conseguir dar uma ordem, criar uma luta. Não, eu não vou mais sentir isso, sabe? Porque aí eu vou criar aquela outra anestesia que a gente viu da outra pergunta. Vou me afundar em alguma coisa para não sentir. E, na verdade, a gente quer poder fazer companhia para aquilo em nós que está, de alguma maneira, chamando a nossa atenção, dizendo, tá demais, né? Assim, ó, se passar daqui, você vai romper um limite. E aí a gente depois vai ter que lidar com isso, né? Aí vão ser dois problemas. É o confinamento e a briga. Vamos lembrar, lindo, Ceci, realmente muito, muito significativo o que você falou. E vamos lembrar também, para que a gente não se imponha um senso de exigência, de perfeição, nós vamos estourar conosco, nós vamos estourar com os nossos queridos, porque estamos em uma situação de confinamento, enfrentando novidades. Então, nossa tarefa não é agir de forma a nunca estourar, mas nossa tarefa é agir de maneira que eu também possa reconhecer a responsabilidade que eu tenho, para que quando eu estoure, eu possa me mover para a reparação. Eu possa dizer, desculpe, foi uma merda, fui eu, não tem nada a ver com você, isso fui eu. Eu não estou bem nesse momento. Então, eu posso, mesmo quando existe uma ruptura, eu posso me mover em direção a uma reparação e voltamos àquela forma rítmica de regulação que a gente falou bastante na live passada, né? E a reparação é um movimento de engajamento, né? Que vai voltar para o ponto inicial que a gente trouxe de se conectar com o outro. Para eu reparar, eu preciso diminuir as minhas defesas e me colocar vulnerável. Só desse movimento eu já estou entrando numa correnteza de regulação. Verdade, é verdade. De baixar a guarda, baixar os escudos e a espada. É verdade. Então, observar assim, a capacidade de monitorar não vai fazer com que a gente consiga imediatamente diminuir o senso de irritabilidade, diminuir a agressividade, mas vai ajudar que eu consiga agir sobre ela pelo tempo necessário enquanto ela está sentada comigo, porque às vezes ela senta e me faz companhia. Então, a visita chegou e não está disposta a ir embora muito rápido. A gente vai ter que ficar um pouquinho ali com ela. Vai ter. Veja, se é uma parte sua, você não vai querer botar para fora como se fosse um amigo mal-vindo, porque todas as nossas partes nos pertencem. E quanto mais eu conseguir receber as minhas partes, menos eu vou ser possuída por elas. Sim. Né? Então, como que eu posso sentar com elas? Né? Sim.
É um aprendizado que foi elevado à enésima potência. Que a gente tem que fazer na vida, a gente está fazendo mais rápido. Chegou mais uma pergunta aqui. Essa aqui. Como regular os pensamentos por falta dos hábitos, costume, nesse momento em que nos encontramos reclusos em casa? Como regular os pensamentos. Pensamentos. Ok. Por falta dos hábitos, acho que não tem os hábitos, não tem a rotina, acho que é isso que ela quer dizer, a Margarida. Como sair tudo... Entendi. A rotina, né? Aquilo que nos dava um trilho para a vida funcionar, um trilho para a vida acontecer. Isso é uma coisa que eu tenho usado de uma forma muito, muito insistente com os meus clientes, né? No acompanhamento particular. Quando a gente perde, nossa rotina é algo que nos dá uma estrutura. E quando a gente perde nossa rotina, é como se a gente tivesse perdido o nosso chão. Então, literalmente, quando a gente perde o chão, nosso senso de equilíbrio fica abalado. Portanto, é muito importante estabelecer algum senso de rotina. Vai ser uma nova rotina, é algo que você ainda não conhece. Mas eu vou recomendar para você uns 5 itens para que você inclua na sua rotina. Inclua na sua rotina o momento de acordar e de dormir, porque ritmo de acordar e de dormir é algo que ajuda na regulação. A gente não se estressa só por conteúdos emocionais. Comer ou dormir de uma forma irregular também estressa o organismo. Então, ritmo de rotina, de dormir, de comer, vai ser um aspecto bem importante. Inclua na sua rotina um momento de lazer, de você fazer alguma coisa que desopile, que pode ser junto, estabelecendo uma conexão, ou que pode ser separado, criando a sua bolha. Crie momentos de solitude. Crie momentos em que você possa intencionalmente se recolher. Se recolher para processar como você está sentindo isso, que vai ser diferente de como seu filho, seu marido, seu irmão, sua mãe vai estar processando. Então, crie momentos de solitude, talvez hábitos de escrever alguma coisa. Crie atividade física. É extremamente importante que você possa mover o corpo para que você consiga aquietar a sua mente. E por fim não, ainda tem mais uma coisa. Selecione um momento de informação, ou seja, não deixe que a informação atravesse todo o seu dia, então determine. Eu vou na hora do Jornal Nacional e não no pronunciamento do presidente, eu vou olhar a informação para que eu possa entender o que está acontecendo no cenário atual, por exemplo. Né? Eu vou selecionar as pessoas de quem eu vou abrir as mensagens, então as pessoas que eu vou seguir, para que eu não siga pessoas que trazem muito catastrofismo, para que eu também não siga pessoas que trazem muita negação. Então, escolher minha fonte de informação. E uma última coisa vai ser importante que você também crie um tempo para que você trabalhe ou responda aos ajustes que você tem que fazer na sua vida, né, as demandas de agenda, de trabalho. Então, crie uma rotina para você que te dê um trilho, que te devolva um chão. E outra coisa, quando a gente trabalha com um cenário de desastres, né, emergências e desastres, como uma situação de alagamento, uma situação de tsunami, é muito importante que estejamos abertos para uma avaliação do cenário momento a momento, porque o risco continua. Pandemia é uma situação de desastre ambiental. É uma situação em que coletivamente somos convidados a buscar respostas para adaptar a uma situação. Então, mesmo quando você constrói uma rotina, continue avaliando cenários. Não só avaliando os cenários externos e o que eu preciso fazer para ajustar, mas também avaliando a rotina que você construiu. Se ela está sendo funcional, se ela está sendo super exigente, eu preciso ser mais gentil comigo, aliviar o nível de exigência que eu tenho.
ou se eu preciso ser um pouco mais diligente comigo e colocar uma estrutura de horário para que eu possa cumprir aquilo que eu preciso fazer. Chegou mais uma aqui. A gente vai começar a direcionar para as últimas, né? Que a gente já está aí batendo 47 minutos. E é como lidar com... ele perguntou como é o oposto, Astrofens, não sei o nome da pessoa. Como lidar com a ansiedade lidando com a regularidade, querendo fazer tudo igual, manter uma rotina para lidar com o desafio do que irregular. André, se eu entendi, é quando essa estrutura é a que gera ansiedade, é quando é o contrário. Ok. Então, aí entra na segunda parte da pergunta, que é reavalie cenários, reavalie a sua rotina, reavalie se você não está sendo exigente demais consigo para que você possa ter uma resposta mais consistente. Lembre que não vai ser uma corrida de 100 metros rasos, vai ser uma maratona de longo prazo, né? Então, reavalie sua rotina e se permita aprender com o que você não conhece. De alguma maneira, tudo o que a gente conhece é o que nos leva para o desespero. Tudo aquilo que a mente diz, todo o repertório que a gente consegue acessar e que não está mais disponível, todo o futuro que a gente consegue prever. E, curiosamente, tudo que a gente desconhece é onde mora a nossa esperança. Então, são as fissuras que podem abrir espaço para que a criatividade nos encontre. Então, confiar nisso também. Isso é muito interessante, porque de novo é paradoxal. Acho que o ser humano é um princípio paradoxal, né? Porque dentro de estruturas a gente também vai criando certezas e uma ideia de que o que eu sei é o que me informa, e na verdade não. E quando eu vou aprendendo a ficar confortável com o não saber, isso me possibilita essa esperança, que tem a ver com atributos, inclusive, da própria fé, de acreditar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sei, mas que me abre mais espaços para alcançar esse não sabido possível de solução, né? Que não está aqui agora, mas que existe, porque tudo que a gente construiu veio desse lugar de não saber, como humanidade, né? Em algum momento foi não sabido esse caminho. Inclusive em relação ao que a gente sente, né? Inclusive em relação ao que habita. Então, os nossos medos, as nossas ansiedades, também são lugares não sabidos, porque pouco visitados, e poder receber essa visita também vai nos trazer informação. E mais uma palavrinha, assim, entrando nesse caminho de fechamento, muitas perguntas vêm de um lugar assim de como é que eu não sinto a raiva, ou como é que eu contenho a raiva, ou como é que eu me protejo do medo, né? Como é que eu lido com a tristeza, como se eu tivesse que, de alguma maneira, não criar um espaço para estar com isso. Mas eu diria, desmoronar é também importante. Desmoronar é tão importante quanto o estalo de cascas apertadas para que a gente possa se transformar, para que uma nova vida possa surgir. Então, saber que você pode sentir uma dor que é real, a tristeza é real, a dor é real, o medo é real, mas ela vai passar. Por que vai passar? Porque tudo na vida passa, mas quando eu posso realmente sentir o que eu estou sentindo e a transitoriedade disso que eu estou sentindo com curiosidade, isso vai passar. Isso vai me anunciar os novos horizontes, isso que eu ainda não sei, isso que está por ser aprendido. Ou aquela historinha do existe vida após o nascimento, a reflexão do neném no útero, né? Que é o eterno ciclo de morte e renascimento. Quando a gente se permite desmoronar, a gente automaticamente se permite renascer. E eu acho que a gente pode ir fechando com essa mensagem, né? Quem sabe a gente não possa renascer
nesses novos tempos, numa condição ainda mais interessante, mais viva, mais amorosa, mais conectada, mais gentil, É verdade. mais espaços para novos encontros. E aí, Então, você pode aí conduzir o fechamento, daí a gente faz os avisos finais. uhum. A gente vai estar gravando, sim, houve uma pergunta, né? A gente vai estar gravando isso e isso vai, essa nossa live vai estar viva ainda, tanto no perfil da Cecília quanto no perfil da Essential Life. O link, né, de... Qual é a pergunta que está aí aparecendo? Clarice, você pode colocar de novo? Eu não vi, não recebi aqui. Se puder colocar de novo rapidinho. Ó, a Andréia falou, voltem. Voltem. Muito obrigada, muito Obrigada. obrigada. Então, a gente vai estar atualizando no YouTube. Depois, quem não assistiu, pode assistir depois no YouTube. Vocês podem encaminhar para as pessoas para quem vocês acham que podem se beneficiar desses exercícios, desses recursos. E eu quero agradecer mais uma vez a Cecília. A pergunta era sobre compulsão alimentar, se era uma forma de autorregulação, que a Clarice tinha mandado. Tá, ok. Tentando ser breve, a Sim, alimentação é a forma mais primitiva de regulação. Nos regula quando estamos num momento mais ansioso para nos acalmar, nos regula quando estamos mais deprimidos para nos ajudar. Mas prestem atenção que o mesmo aparelho deglutidor é também o aparelho fonador. Então, se eu posso me regular com aquilo que eu boto para dentro, eu também posso me regular com aquilo que eu boto para fora. Encontre uma maneira de conversar ou de cantar. Sabe aquela coisa? Quem canta seus males seus males espanta, né? espantam. O samba, ele Meus é pai da vizinhos têm alegria, mas aguentado. é filho da tristeza, né? Então, cantar é uma forma também de se regular. Bebam bastante líquido, bebam bastante água, né? Enfim, a gente já está nesse momento de fechamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, o abraço gigante de Portugal, de Ana, abraço para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, que passaram Argentina, aqui. Abraço sim. para aqui, para Bahia, São Paulo, para todos vocês todas que passearam por aqui. É uma honra poder estar aqui. Eu estou aprendendo junto, né? Esse também é uma forma de me reinventar. Então, aprendendo com vocês, aprendendo com Cecília, aprendendo com Saf, com Tárika. Então, muito obrigada por esse espaço, esse continente. Obrigada, Ceci. Obrigada a você, obrigada a todos vocês que compartilharam e tiveram presentes hoje. Esses movimentos é que têm dado possibilidade de a gente ir atravessando. Vou deixar aqui um último aviso, na segunda às 15 horas, eu vou fazer uma aula para os profissionais da área do desenvolvimento humano sobre os desafios e manejos do atendimento online. Muita gente está indo para online, está precisando de suporte, é uma aula completamente gratuita. Se você quiser assistir, se você quiser ter essa aula, é num link privado, você vai lá no link da minha bio e se inscreve para a aula de segunda. É mais um recurso aí que eu estou disponibilizando para apoiar.